Entrevista. Vereador Yara Bernardi está conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba, Kiko Palhato também. Gostaria mais uma vez de destacar a denúncia da compra de 1 milhão de livros por parte da prefeitura, que está trazendo uma polêmica enorme aqui na cidade. É a obra da vereadora Yara Bernardi. O start inicial do prefeito Rodrigo Manga e de vereadores aqui, o Vinícius, por exemplo, foi lá em loco também, né? Sim, Vinícius prefeito, foi o prefeito. E nós temos aí, mas a Yara Bernardi foi a primeira a levantar essa questão dos livros aqui. A vereadora Yara esteve do lado externo, inclusive o Val, que é o assessor dela, fez a gravação e ela ali observava do lado de fora, né, a quantidade de livros que se foram tema, né, toda essa discussão. Na verdade, nós temos uma dificuldade aí da própria legislação, né, e há a necessidade de você cumprir os 25% do orçamento municipal no uso desta verba para a área de educação, seja para o custeio, seja para investimentos, ou seja, desde de equipamentos, né, novas escolas e infraestrutura para elas. Há um histórico, e eu quero até que a professora Yara possa colaborar com a gente nessa discussão, de muitos, faz parte da história da política o cumprimento desses 25%. Se a gente pudesse, dava para escrever um livro, os absurdos que já aconteceram no complemento de verba de 25%. Por quê? Porque você tem que ir fazendo gasto como se fosse numa medida, né? Numa proporção. Você tem um cronômetro aqui, gastei 100 milhões, tenho que gastar 25 milhões. No mínimo. Pode gastar mais se quiser. Pode gastar mais se quiser. Então, os governos municipais, como a verba de educação já é uma verba poupuda, eles querem investir também em outras áreas. Então, não é a educação que vai para frente gastando e o orçamento tem que chegar em 25%, é o contrário. Os prefeitos vão gastando e vão acompanhando a verba para chegar em 25%. E aí chega um mês antes, 15, 20 dias antes de você fechar o orçamento, você vai fazer o quê? Dá para licitar? Ou você programa uma licitação lá atrás, né? E deixa licitado e vai ver se vai empenhar ou não isso depois, ou simplesmente vai comprar aquilo que não precisa, dispensa a licitação. Mas tem uma questão que... Vamos lá, fala, Yara. Bom dia, Rosana. Bom dia. Bolim, bom dia. A sua máscara é de gatinhos? Não, é de livros. Ah, pensei que era gatinhos. A de gatinhos não é hoje. Ah, tá bom. Tem gatinho aqui sim, mas... Tem gatinho aí, eu tô vendo o rabo do gatinho aí. Bom dia a todos Bom aqui dia, da vereadora. Ipanema Jovem Pan, para mim sempre Ipanema. Sempre Ipanema, é Grupo Ipanema. Os 25% foi uma questão constitucional de 1988. Governo José Sarney. Tem uma dívida imensa com os brasileiros ainda, milhões de analfabetos, tudo aquilo que não se investiu em educação. Muito bem, depois veio o Fundeb. Se investe mal, né, inclusive ainda, né? O Fundeb regulamenta quanto deve ser gasto, inclusive com os profissionais da educação, o piso salarial nacional. Que é pro nosso orgulho, a então deputada Yara Bernardi, relatora Esta do que Fundeb. vos fala foi relatora do Fundeb. A primeira proposta do Fundeb apresentada na Câmara foi da bancada da educação do PT, do Partido dos Trabalhadores. Eu não estou querendo falar do PT, eu estou querendo falar da minha amiga Yara. Se eu for falar do PT, nós vamos ter discussões amplas. Nem começa. É a loira dos Nem olhos começa. azuis. Nem começa. Fala, deputada, fala, muito vereadora. Bem. Gastar os 25%, muitas vezes as prefeituras gastam mais até, porque elas precisam gastar mais, precisam pagar bons salários aos profissionais da educação, investir. Todas as prefeituras precisam fazer isso, os governos estaduais também, o Ministério da Educação também. Tivemos um período diferenciado, em que com a pandemia, as prefeituras ficaram inclusive sem previsão. Eu não vou servir a merenda. Sim. Eu não vou fazer transporte. Os contratos de limpeza, o transporte escolar, uma série de coisas que eram gastos fixos e que não foram feitos. Eu vi um encontro da Frente Nacional de Prefeitos com o ministro Guedes e os prefeitos pedindo que ele abrisse mão dessa questão de alguma forma para que
Muitas prefeituras não conseguiram gastar os 25%. Até porque merenda, se não me falha a memória, contrato de merenda, no caso de Sorocaba, é o maior contrato da cidade. A merenda não entra no gasto do Fundeb, mas entra nos gastos da... Não é gasto da educação, desculpe. Ele não é a gasto da educação, merenda? Não. Não entra no Fundeb, não entra na educação, é a prefeitura que compra. Nesse caso aqui, chegou no final do ano, e eu vejo que teve um problema seríssimo de gestão na área da educação, com todo o respeito que o secretário Aca merece. Nós tivemos, desde Crespo e Jaqueline, acho que 6 ou 7 secretários de educação, problema seríssimo de gestão. Então chegou aqui, a gente perguntava o contrato para a reforma das escolas, que isso era uma coisa seríssima. Acho que desde o governo Panunzio que não tem uma empresa contratada para fazer a reforma nas escolas. Reformas gravíssimas e estruturais. A questão da segurança, fiz audiência pública, tudo que podia fazer, visita nas escolas, dossiê do problema das seguranças. Gasta-se quase 2 milhões por ano só para consertar aquilo que roubaram. É uma média que eu tirei desde 2018. Tudo isso eram coisas que poderiam ter sido gastas agora e não foram. Aí chegou no final do ano, a prefeita Jaqueline falou ontem aqui, o que ela fez está correto, ela gastou constitucionalmente os 25% e fez os gastos para que chegasse nos 25%. Mas 29 milhões de livros causou um espanto. Aí a qualidade do gasto pode ser questionada. Poderia ter sido... Não sobre o aspecto legal, sobre o aspecto moral, mas é complicado. Quem que pode ser contra livros? Eu não sou contra comprar livros. Mas esse aqui foi uma coisa assim espantosa. Eu recebi a denúncia. Olha, os livros estão... Mas a estratégia não era o prédio do SAI e a Câmara acabou revogando? Também compraram um prédio. Mas chegou a ser revogado ou não? Foi. Por isso que teve que comprar mais livro. Não, os livros já estão comprados, essa ata começou em setembro. E não misturar aqui, até como eu esclarecia antes, FDE, Fundação do Desenvolvimento da Educação do Estado, da Secretaria de Estado da Educação, com FNDE, que é o banco do MEC, Ministério da Educação, completamente diferente. Programas diferenciados. O MEC manda os livros de graça, escolhido pelos professores em cada escola todos os anos. O maior programa nacional de livros, programa de livros do mundo, inclusive. Basicamente, 29 milhões dariam quase 3 anos do SESI, né? 7 Já milhões. tivemos a experiência do secretário de triste lembrança, que comprou 11 milhões de folhas de sulfite, que dava para cobrir Sorocaba. Nossa Senhora. Comprou tudo. 110, é que ele não gosta da área digital, né? Gosta de papel. 110 mil apontadores que não serviram para a rede, que eu não sei nem onde estão hoje, que não serviam para as crianças. Até era perigoso para as crianças aquilo. Então essas compras a prefeita Jaqueline colocou ontem, se ela sabia ou não sabia, foi a conta de chegar que fizeram assim, caindo e levantando na Secretaria de Educação. Poderia ter sido usado em reforma das escolas, que era o que eles pediam demais, os diretores. Mas daí não tem tempo de licitar, não tem tempo de fazer. Não, mas isso eu já falava em 2017, 2018, eu, por exemplo... Mas era outro prefeito. Sim, mas tinha que ter uma empresa para reformar as escolas. Velho. Sorocaba não tinha governo. Tinha. Teve governos transitórios. A Secretaria de Segurança, a compra, fazer uma licitação para uma empresa que fizesse a segurança nas escolas. Nada. Enrolaram. O secretário Vanderlei Aca ficou bastante tempo afastado da Secretaria de Educação para tratamento de saúde. Ficou sem gestão. Poderia ser em alimento para criança. Escutei histórias assim de chorar de professoras. Uma professora, por exemplo, me contou, ela falou, por que os aluninhos não devolvem a lição? Por que eles não respondem para a lição online? Como era um bairro pequeno, não vou dizer o bairro para não identificar, pobre, ela falou, eu vou na casa dos alunos, eu saio aqui da escola, estou aqui fazendo a lição online, eu vou na casa dos alunos. Aí ela voltou chorando. Criançada sozinha em casa, criançada só criada pela avó, criançada com fome, tia, quando é que volta a merenda? Nossa. Criançadas, assim, totalmente desamparadas quando a escola era o norte deles, entendeu? Para merenda, para o estudo, para o horário. Então, ela voltou chorando, me contou esse depoimento. Eu fico pensando aqui em mandar lição pelo Zap, nem Zap tem na casa, nem telefone não tem na casa celular, entendeu? De gente
Sem condição. Aí é a necessidade de um enfrentamento diverso, né? Poderia ter na comprado, rede uma diversidade muito grande. Comprado tablets. Não foi comprado só livros, comprado todo tipo de material que no final pediram assim, o que vocês precisam nas escolas? Eu preciso de carteira, eu preciso de brinquedos. Então foi comprado mais coisas. Outras coisas também. Outras coisas também. Que bom. Em livros, 29 milhões. Tinha que fechar a conta. E a questão da pandemia virou de pernas pro ar, né? Isso, Kiko, não está ilegal. Não é ilegal. Não é ilegal. Agora, é um problema que no caso da gestão da pandemia, aponta, vereadora Yara, para um olhar que se quisesse ter maldade, teria. Se quisesse ter corrupção, teria. Porque essa história de fechar de última hora, os 25%, é complicado. Agora, fica a conotação do gasto de 29 milhões que eu posso questionar, e eu olhei a lista aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Por favor. Deve ter mais de 1.000 títulos. Olha, mostra na câmera, Yara, daí, ó. Isso. Olha aqui. Olha mais aqui. de 1.000 títulos. Foram direto para uns vereadores, o prefeito, fazendo escândalo injustificado para um título, que é um livro de educação sexual. Tem livros assim excelentes aqui, achei caros valores, não tem menos por 30, 40, 50 reais cada livrinho. Não sei se livrinho... porque a FDE deveria não ser São Paulo, né, do governo, né? Olha, por exemplo, Fundação de Desenvolvimento da aqui, Educação. Expressão FDE. Família, o maior tesouro da sociedade. Expressão pedofilia, falar é mais importante. Expressão bullying, como resolver este mal. Expressão crack, jamais, seja um crack com ela. Expressão drogas não, invista na vida. Tem livros interessantíssimos aqui. Perfeito. A senhora está querendo mostrar, na verdade, em vez de se destacar o mal, se destacar a quantidade da qualidade de muitos títulos, é isso? E um título desse livro, No Meu Corpo Mando Eu, é um livro. Foram comprados. Aliás, é uma referência boa esse livro, hein? Sim, muitos professores. É muito conhecido esse livro, hein? Muitos pais colocaram para mim que usam esses livros. Precisa ver o contexto em que ele é usado, para quem ele vai. Eu acho que tudo isso, então, assim, acho às vezes um pouco precoce o próprio prefeito. Nossas crianças vão ter calma, não é assim, né, prefeito? Nacional, que isso? Até o Ministério da Educação se meteu no meio. Não, vira muito populismo na minha maneira de fazendo escândalo. Eu acho que a discussão é serena, a discussão importante para a educação, ouvindo. Aliás, a única pessoa que não se manifestou, ou pelo menos a gente não ouviu, foi o secretário de Educação. Olha, eu pedi para ele. Depois que me deram essa informação, no dia 8 de janeiro, eu pedi toda a relação dos livros. Estive com o secretário de Educação pessoalmente. Muita cobrança. A vereadora foi lá e não fez nada. A vereadora não fez nada. Eu vou carregar os livros nas costas, eu vou devolver os livros. Pedi ao secretário de Educação por ofício o processo. Ele me entregou tudo isso aqui um dia que eu estive numa audiência sobre essa questão da segurança nas escolas, e as funcionárias, normalmente funcionárias administrativas, sozinhas nas escolas, e aconteceu aquela quase tragédia da moça estuprada, a tentativa de estupro. Ele me entregou tudo e disse: Kiko, o que eu vou fazer? Ercolim, Rosana, os ouvintes da Ipanema, o que eu vou fazer? Eu não tenho nem logística para entregar esses livros, não tenho caminhões. Quando começou a chegar, não tinha onde colocar. O dinheiro já está empenhado, os livros já estão entregues. Agora é administrar. Usar o que tem, distribuir. Administrar e distribuir. Tem livros assim legais, muito legais aqui, entendeu? Agora aparecem pessoas que têm problema psicológico com a questão da sexualidade e vão direto para aquilo. Mas quem tem um problema é que o problema deve estar incomodado dentro de si, né? Eu sempre digo aquilo que em relação ao severo incômodo em relação às questões da sexualidade, quando elas fazem as pessoas se sentirem agredidas por si só, a impressão que tem é que ela tá com alguma coisa ali, ou a visão que ela tem do outro ou da outra, algo que está incomodando dentro de si, é um espelhamento, né? O que eu consegui ler nos títulos, assim, quando eu passei, porque estava fechado a arena, não tinha nem vigia, não tinha ninguém. Eu tentei entrar com o vereador, olha, eu quero ver isso aqui. Não tinha ninguém. 2 vezes que eu passei, não tinha ninguém.
até perigoso deixar um material todo como esse lá. Eu olhei títulos, por exemplo, nas caixas que eu consegui ler. Turma da Mônica, achei legal. Tem livros interessantíssimos aqui da Turma da Mônica, dos mais variados títulos. Mas o cidadão, o vereador aí, foi direto para a questão de um livro que é de educação sexual. Qual o problema? Tem que ter educação. Eu defendo, sempre defendi a educação sexual nas escolas. Eu acho que quem tem que falar sobre isso são os pais, Yara. Eu, por exemplo, sou totalmente contra dar esse livro para uma pessoa de 7 anos de idade. Claro! Mas não é para dar para 7 anos de idade. Para quem que é, que idade que é essa coisa aqui? Não, olha só, eu vou só ler só para você ver. Não, você quer a garota ou você quer o garoto? Não. Eu acho que isso aqui não é problema mal resolvido de sexualidade. Herculino, com o filho, quem sabe é o pai. Eu acho um absurdo, eu não daria para minha filha um livro desse aqui. Fundamental 2, que as crianças estão chegando 12, 13 anos. Já estão. Tá escrito 7 a 10, esse livro daqui. Pelo menos na editora tá aqui. Eu fiz recomendação da editora. Exatamente. Também acho que a idade é inadequada. Então eu acho que tem coisas muito mais importantes pra gente resgatar do que ficar com esse assunto polêmico, que eu prefiro, eu também entendeu? falo isso. Do que ficar com isso aqui. Eu acho que um livro desse não deve fazer parte, sabe? E tem que se questionar bastante. Pra se falar em educação sexual, primeiro, numa escola, eu acho que seria legal falar com os pais primeiro, para ter orientação. Quem que vai passar esse tipo de orientação? Olha, é um assunto polêmico que a gente não precisaria estar discutindo dar um sobre exemplo? Isso. Pode. Posso dar um exemplo prático? Eu lecionava no Jardim Sinos. O Rogério, meu assessor também. As salas ambientes. Eu tinha a sala ambiente de ciências e biologia. Ali, a maioria das escolas hoje não consegue isso, nem nas escolas municipais, porque não tem nem espaço dentro da sala de aula. Mas eu tinha uma biblioteca só para ciências. Ensino médio e ciências pro fundamental. Tinha livros de orientação para as meninas, a questão da menstruação, funcionamento do corpo e tudo mais. Eu tinha um caderninho que eu falava, quer ler esse livro? Não dava tempo de estudar tudo são livros de apoio. A menina quer ler esse livro? Todas as meninas queriam, então leve para casa, por favor. Tinha muitos. E eu dizia sempre, pode mostrar para sua mãe, por favor? Mostra para sua mãe e para o seu pai esse livro também, vocês podem ler junto, é legal, tal. Levava para casa. Eu perguntava, vieram algumas respostas assim que minha mãe achou tão legal, ela não sabia nada do que estava aqui, dona. Nós é que estudamos junto. Um caso que a mãe disse, não quero esses livros aqui em casa, era uma menina religiosa. Até pela aparência você via. Falei, sua mãe não quer que leia em casa? Não. Falei, então você lê na escola, porque aqui na escola mando eu, sou professora. Então você lê aqui. Você quer ler o livro? Quero. Então leia, por favor, fique à vontade, o livro é seu. Entendeu? Mas eram livros de orientação que o Estado dava, que mandava para as escolas. Na década de 80 teve um delegado de ensino que recolheu os essa livros. balela de ideologia que se coloca numa questão tão importante. Na época cartilha na década de 80 na década de 80 o delegado de ensino que mandava, que mais do que delegado de polícia, sim, mandou recolher os livros da SEMP, da Coordenadoria de Ensino e Normas Pedagógicas do Estado, que tinha o livro do professor de ciências, que eu usava, por exemplo, de português tinha o dele, desse tamanho o livro, porque tinha ali o funcionamento do corpo. Ele disse que era pornografia, disse que ia queimar os livros. Teve um escândalo na cidade sobre isso. Ia queimar os livros na frente do Estadão, mandou recolher o meu livro do professor. Pense. Quer dizer, nós estamos parece que defensor da moral e dos bons costumes. Eu também tive esse tipo de aula, inclusive com os desenhos dos órgãos genitais internos do homem, Agora, a educação sexual é mais que isso. Só que, gente, é isso que você acha que isso aqui é educação sexual? Vou querer transar. Vou querer transar. Dá licença, deixa eu só ler um pouco. Claro, vou querer transar tudo. um dia, porque é uma coisa bem gostosa. Vou querer amar um dia, numa nuvem cor-de-rosa. Alguns dizem que o calor é que nem de chocolate. Vou querer transar um dia para provar desse calor. Afinal, um bom abraço vale mais que um cobertor. Não é só para ter filhos, pois tem gente que não quer. É por causa do prazer, para provar da intimidade. Quando o meu corpo crescer, quando eu tiver mais idade. Quando o meu corpo crescer e eu tiver mais idade, preparar a criança para isso. Não, tem meninas. O sexo é tudo isso, só que quando tiver mais idade. Colim, tem menina engravidando com 9, 10, 12 anos. Aí que eu queria entrar. Por favor. E isso daqui vai orientar essas meninas que estão se engravidando. Mas não é nesse contexto. A discussão não é só do funcionamento dos órgãos, não. Não é só o funcionamento do aparelho reprodutivo. É uma questão da própria desenvolvimento da sociedade. Eu já disse ontem,
eu entendo a colocação que o Herculin tá fazendo, e eu acho que ela é muito importante, porque às vezes é a visão de grande maioria das pessoas. E aí se começa a debater, isso é esquerda, aquilo é direita. Eu prefiro assim, eu não quero gente burra nem de esquerda e nem gente burra de direita. É aquele detalhe, esquerda, direita. Ó, a direita já roubou muito mais nesse país, já teve muito mais tempo no governo. Ei, acordou, Kiko? Só que é o seguinte, só que o Lula roubou tanto. Começou, voltou. E ele era um cara que era um trabalhador que nós tínhamos esperança. O Maluf roubar, todo mundo já sabia que podia acontecer. Tá até preso. Posso só dar Agora uma parte? o Lula a gente não esperava, né? Posso só dar isso. uma parte? Cada vez que eu venho aqui, você levanta a questão do Lula. Eu nunca vi você levantar isso com Maria Lúcia, nem com Lipe, nem com... Vamos levantar quem? Vamos lá. Sobre os ladrões dos seus governos, dos governos do PSDB. Meu? Eu não tenho governo nenhum. Não, dos governos do PSDB. Você nunca tem. levantou. Você sempre Mas não foram presos. Você cobra da Iara. Eu não tô cobrando da Iara, porque se eu cobrasse da Iara, a Iara não tinha apoio do próprio partido dela, porque eles mandavam o presidente da Câmara, ave de arribação, e por 7.000 votos ela deve ficar a primeira suplente. Você é repetitivo comigo. Eu Cada vez sou, que eu venho aqui. porque eu defendo uma pessoa que tem ideologia, porque eu defendo você. Muito obrigada. Você sabe disso. Eu defendo você. Você sabe a importância da vereadora Yara Bernardi, não só na área da educação, como na... Vamos voltar. Na fiscalização dentro do legislativo. Agora, vereadora, eu só queria contextualizar a condição do... Fala disso que você está falando. O Conselho Municipal de Educação se manifestou. Ele não foi consultado para compra de livros para raio nenhum. Deveria ter sido. Sim. E a presidenta Ana Barros, professora da rede, diretora de escola, colocou aqui dados num manifesto que ela fez. São Paulo, um estupro de vulnerável por hora. Entre 2011 e 2017, 76,5% dos casos de abuso que apareceram e foram notificados, fora aqueles que não foram, são de crianças pequenas. Olha, 51% de crianças de 1 a 5 anos abusadas, 42,9% de crianças de 6 a 9 anos. É uma tragédia. Olha, é isso que eu ia falar. As pessoas não têm noção. As pessoas vivem no condomínio a 1.000 metros, com certeza, de um lado ou do outro do condomínio dela. Há uma miséria, há um problema nesta questão de sexualidade, de abuso. Em qualquer, só que na mais alta, os abusos, os problemas ficam às vezes mais escondidos. 40% dos suspeitos são pais e padrastos. Sim, conhecidos. As crianças são ensinadas a se proteger, a conhecer seu corpo, a fazer o que não pode ser mas feito, daí o que não deve. Há uma questão de dogma, pega a bandeira, eu defendo a família. Tem muita gente que defende a família para fazer papel para ganhar eleição. Aqui em Sorocaba eu conheço alguns seres. Agora, o problema é que a discussão, o problema da sexualidade, independente de livro, ele chega na escola. A escola é, na verdade, um substrato de tudo que acontece na rua, vai para a escola. Os problemas das famílias chegam na sala de aula. Mas a minha família, nós oramos. E eu também oro, todo dia. Mais de muita gente. E é obrigação o meu Deus, como que é? O meu é melhor que o seu Deus. Conversa essa, né? Deus de todo mundo. É o meu Deus. Opa, que é meu. Pagou quanto, querido? Não sei se vocês sabem aqui, se um professor tomar ciência de que um aluno está sendo abusado, agredido, sofrendo violência, é notificação compulsória. O professor não pode ignorar, a escola não pode ignorar. Não pode, mas às vezes é uma situação tão delicada, é uma linha tênue entre você ver se está havendo abuso ou não, se a criança está inventando ou não. É tão delicado você chamar o conselho tutelar. Aí sim, quero que pegue aí as autoridades municipais, o conselho tutelar que nem carro tem. 1 ou 2 carros para uma cidade de 700 mil habitantes. Perfeitamente. Aí sim o conselho tutelar porque é o seguinte, na hora que tem que mandar irmãos e irmãs lá para votar, para pôr o cara de conselheiro, manda até ônibus. Faz campanha para virar conselheiro tutelar. Mas na hora de reivindicar, defender os interesses da família, então vamos lá, vamos dar condições à área social da cidade, em especial o conselho tutelar, que tem um mandato e que tem gente muito capacitada, mesmo que tenha gente feito com muita campanha aí, com denominações. Não tenho nada contra a denominação religiosa, porque eu tenho a minha. Ponto. Posso dar um outro exemplo clássico, prático dessa questão dos abusos?
Então, viu, eu vou deixar você falar à vontade. Então, colocando aquilo que o Ercolim fala, num contexto, pegar o livro realmente assusta. Eu não vou querer que pegue meu filho de 4, 5 anos e coloque um livro nessa condição. Mas acontece muitas vezes que um problema que acontece na casa do amiguinho chega no maternal. No Fundamental 12. Falando sobre sexualidade. 12, 13 anos. E aí você vai ter que ter. Tratar. Aí sim, não fizeram em campanha? Tem que ter um psicólogo capacitado na escola, capacitado. Porque professor e psicólogo e profissional tem que ser treinado. Claro. Não é fazer uma vez, trabalhar em escola é diferente de trabalhar em clínica. Porque eventualmente se você vai fazer uma abordagem quanto a um tema na sala de aula e você não quer escancarar o problema, você vai simplesmente, o psicólogo vai entrar, vai dar um questionário e as crianças vão pôr as dúvidas dela no papel. Aí o profissional no dia seguinte vai ver até onde ele vai poder navegar. E muito mais, Ercolim, você está certíssimo. Questão de sexualidade é um assunto de família. Muitas vezes a escola, antes de abordar um tema que eventualmente esteja fora do currículo, né? Ela comunica e pede autorização dos pais para abordar o tema. E se ela não quer que o filho participe, ele vai estar em outra atividade durante aquele momento. A questão de sexualidade é um assunto de família. Sim. E nós temos que ter todo o respeito às diferenças. Para casa e falar, mostra para sua mãe o livro, por favor, para o seu pai. Lê junto. E as dificuldades e as diferenças. Olha, Yara, eu vou lhe deixar falar. Eu só queria colocar a sugestão. O professor Flaviano tá nos ouvindo e mandou um grande abraço à senhora. Opa. E ele falou uma questão importantíssima. Uhum. E aliás, é uma sugestão que. Por isso que eu acho que projeto de educação e saúde não é um projeto de esquerda e de direita. Ele é um projeto que tem que ter abordagem, a visão múltipla. Professores preparados. Com certeza. Porque salário só não é garantia. Claro que não. De educação boa. Preparados para o tema. Não, isso, no caso da sexualidade. Mas essa questão, o professor Flaviano fala o seguinte, que ele defende. Eu vejo isso sem um aprofundamento ainda mais uma luz muito clara, que ele seguia a proposta, de volta à proposta de criar uma autarquia municipal de educação para ter autonomia na gestão financeira e planejamento da área de educação. Porque os secretários ficam à mercê de política. Sim. Né? E é uma situação, por exemplo, você chega no momento agora, o orçamento do Covid, tá? Representa quase 60% da arrecadação líquida. Para fim, existe também uma dúvida, se o repasse federal do Covid, que são 76 milhões, tem que fazer parte dos 25 da educação ou não. Então, há uma série de nuances e dúvidas que o professor Flaviano coloca aqui, que se você tiver uma gestão quase com mandato, com gente da rede, com participação da sociedade, né? Com o conselho da sociedade, você consegue construir uma educação que prefeito ou prefeita, ninguém destrói a qualidade, porque educação ela tem uma sequência de tempo. Fala, professora. Tem plano nacional, estadual e o plano municipal de educação de Sorocaba. Se você tivesse uma autarquia, não teria 7 secretários, né? Exato. Verdade. Esse tema que nós estamos tratando aqui estão previstos nos parâmetros curriculares nacionais do MEC, temas transversais para orientação e educação sexual. Então tem esse material também no Ministério da Educação. Está previsto na LDB a questão da diversidade, cor, gênero, etnia, orientação sexual, credo, tudo isso para ser tratado numa cultura de paz dentro das escolas. Vereador, eu preciso abordar esse tema e mais um com a senhora, nós já estamos no avançado do horário. Olha, o professor Flaviano faz uma abordagem que é importante, sobre que esses livros eram para criar bibliotecas quase inexistentes na rede municipal. Então, às vezes a gente faz uma crítica, eu tenho profunda admiração ao professor Vanderlei Aca, e olha, ele teve os problemas de saúde, está superando, né? É difícil, ele não ia manchar o nome dele para cumprir os 25%. Podia fazer outras coisas. Ele né? podia fazer um monte de picaretagem. Tá, comprou livro. Comprou livro. Agora, precisa ver o seguinte, se ele tinha uma ideia, essa ideia, obviamente, no final do governo, ela não fica clara.
E aí, gente, não vamos ficar pegando bandeira e atirando para todo lado sem ter noção daquilo que obviamente você vai fazer. O volume é altíssimo. O secretário atual, Carrara, conversei com ele por 2 vezes já na ocasião. Ele está pensando em logística, onde colocar esses livros. Até quando aquele outro secretário comprou milhões de materiais também, e os livros do César... O Vanderlei usou, a doutora Jaqueline usou 2 anos. Não tinha onde colocar. Não tinha onde colocar os livros, não tinha onde colocar o material nas escolas, nem como estocar. Eu vi escolas que compraram... Mas ele tentou ser seu colega, né? Quase que ele consegue ser seu colega na Câmara. Né? Que compraram estantes para colocar nos corredores que não tinham onde colocar o material. E que não iam usar, inclusive. Então, acho seríssima essa questão a ser tratada. Acho que é um tema que o Conselho Municipal de Educação poderia se debruçar, de que maneira poderia ser dado, e eu acho necessário, minha opinião, educação sexual nas escolas, adaptada para cada fase da criança. E conto aqui uma experiência pessoal. No Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a presidenta era a Cíntia. Nós estávamos discutindo, inclusive foi dito aqui outro dia, a questão do IML, aquela tragédia que é o IML de Sorocaba, aquele circo de horrores, aquilo ali. Sim. O prédio, dá para fazer um filme de terror ali. E discutindo com o médico legista Dr. César Laurentes, e como é que trataria as mulheres, as meninas vítimas de abuso, de estupro e tudo mais, fazendo debate. Ele fala: para, mulherada, o que vocês estão falando? Vocês não sabem a realidade. Falando, mas qual a realidade? A realidade é que a maioria das vítimas são crianças. Vocês não sabem que o que eu recebo aqui são crianças de 4, 5, 6 anos, meninas de 9 anos abusadas. E quando às vezes é o pai ou um padrasto, um tio, a mãe é coberta. Vocês ficam achando que são só mulheres adultas, adolescentes, meninas. Não, são crianças que estão sendo abusadas e estupradas. 70, quase 42% do caso são crianças de 6 a 9 anos, 51% crianças de 1 a 5 anos abusadas. Então, essa orientação tem que ser dada. As crianças têm que ser ensinadas a se proteger, o que é certo, o que é errado. Às vezes, a criança não sabe o que está acontecendo com ela, se é certo ou errado. E acontecendo com o pai ou com o padrasto. É o pai ou o padrasto que está trabalhando com o tema. Então, voltando à questão da compra de livros, foram comprados livros, foram comprados outros materiais. Os prefeitos não sabiam como gastar. A Secretaria de Educação também aqui não sabia como gastar. A prefeita disse onde gastou e cumpriu os 25%, que a maioria dos prefeitos não vai cumprir, coloco aqui, no Brasil. Não vai. Não vai, porque não gastou com merenda, não gastou com limpeza, não gastou com transporte, não gastou com material didático e assim por diante. Muitas coisas poderiam ter sido feitas. Agora eu gostaria de ter uma questão assim exemplar agora. Como é que o secretário de Educação atual tem assim coisas para resolver num mês. Enormes, né? Preparação das escolas. Não tinha plano para volta às aulas, não tinha. Não foi feito, ele que tem que fazer agora. E não dá para voltar de uma vez só, né? Vai ter que voltar em ciclos. Eu vi uma disposição dele, assim, montou equipes, montou grupos específicos para trabalhar com os temas, inclusive para ver esses livros e separar os livros para que idade, para onde vão e para quem vão, para que tipo de escola, se é para o prézinho, se é para o Fundamental 1, se é para o Fundamental 2, se é para a creche, se é para o professor. Montou grupos de trabalho, inclusive não tem ainda logística de como tirar aqueles livros de lá e distribuir, nem onde colocar. 1 milhão de livros é coisa pra caramba. E só fiquei preocupada com a distorção, né? Em vez de estar discutindo o livro, a qualidade dos livros, ou o gasto que foi feito de 29 milhões, ficou se discutindo uma questão de sexualidade, que eu achei assim um absurdo. Mas pode ter certeza que isso chama a atenção das pessoas também, claro. Viu, e foi falado isso para chamar a atenção, para fazer escândalo, né? Eu acho que não é escândalo, não. De repente, me perdoe, de repente, se está sendo distribuído um livro como esse, ou vai ser distribuído na rede municipal. Mas discutir com seriedade, Ercolim, tudo bem, mas tem que ser discutido. Claro. Mas o secretário... Da forma como, me perdoe. Não para fazer escândalo nacional. Por favor, da forma como está sendo colocado, para deixar barato, não pode. Como bem você disse, 1 milhão de livros. Olha, só para você ter uma ideia, nós temos aqui inúmeros ouvintes participando, agradeço imensamente. Eu fico só chateado de não poder citá-los todos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Muitos concordando que é uma pegada que não deveria ser utilizada, essa coisa toda, mas nós temos opiniões que corroboram com o que você está falando, fundamentadíssimas, como da Ana Paula. Olha o que a Ana Paula está falando, ela fez várias, mas eu só quero destacar isso aqui. Muitas crianças dormem no mesmo quarto dos pais, presenciam tudo. Isso mesmo. Chegam extremamente perturbadas na sala de aula. Sim. Vão para as escolas públicas, fiquem pelo menos 6 meses observando, depois nós conversamos.
o que diz, o que acontece nas escolas. Concordo com a Ana Paula, tenho certeza que ela está falando uma posição abalizadíssima dela. O que nós estamos discutindo, eu gostaria, numa próxima oportunidade, não sou especialista, mas sou pai, é a pegada desses livros, a forma como eles se relacionam. Essa poesia que o cara fez aí, não sei se é ele ou ela que escreveu o livro, que eu acho que é meio inoportuno. Mas tudo bem, eu agradeço imensamente a participação daqueles que concordaram, não concordaram, mas com fundamentação abalizadíssima. Tem uma outra pessoa, que não sei se foi a Ana Paula mesmo, outra, falando que tem, por causa de denominação religiosa de alguns alunos, né? Os pais não permitem que eles leiam nem jornal dentro da casa. Então nós sabemos que estão vivendo aí, de certa forma, uma parcela meio fundamentalista na questão religiosa. É bom que abriu o debate. Certo, exatamente, Yara. E agora com relação a esses 1 milhão de livros. Outra questão que faz aqui, passou batido, eu quero só fazer mais essa, me permita, Kiko, que todo mundo falou isso, inclusive eu recebi aqui no WhatsApp também. Não poderia ter ser usado esses 29 milhões para comprar tablet, por exemplo? Sim. Poderiam. Era. Quanto tá montado? R$1.000? Acho que dá para ficar até menos se você comprar de lá. Quando foi o secretário Dinho, que saiu da administração e foi para a Secretaria de Educação, ele disse que ia fazer a compra de tablets. Desapareceu toda essa conversa, ele inclusive foi exonerado da prefeitura e não foram comprados nem tablets, nem nada daquilo que os diretores precisavam nas escolas. A reforma. Daria para comprar R$1.000 num tablet? Acho que dá para conseguir até por menos, né? 29 milhões. Mas é aquela história, né, Herculin? 29 mil. Comprar o tablet, quer dizer, compra o tablet, vai fazer o que com ele? É tudo caindo e levantando, né? Tudo assim. Vamos comprar tablet, tecnologia, vai o prefeito, a prefeita. Entendeu? Então, o que me preocupa, e aí eu quero tirar o chapéu. Estou aqui, tem me surpreendido o ânimo, o entusiasmo, a vontade de trabalhar do prefeito Rodrigo Manga. E realmente espero que continue da mesma forma, porque, né, eu vejo a vereadora Yara com acima dos 50 anos como eu, com o mesmo entusiasmo de que quando iniciou, né? Aliás, saudosa memória, meu vizinho, amigo, companheiro de bancada da vereadora Yara Bernardi, Oswaldo Francisco Nossi, que faleceu nesta última semana. Um grande abraço a toda a família, as filhas, que são nossos amigos de infância. Eram seus vizinhos, né? Meus vizinhos por muitos anos na Capitão Nascimento Filho, 30 anos foram nossos vizinhos. Tá certo. 9h14, Kiko. Eu quero só falar então, para finalizar, tem só mais um assunto rápido, que eu acho importante a gente muitas vezes, e aí o nosso querido Herculin entende bem, né? Quando a gente faz o curso de direito, muitas vezes a gente está preocupado com o acessório e esquece o principal. Então, nessa questão, se a gente for ficar fazendo polêmica, ou para ganhar audiência, ou o vereador para ganhar voto, ou a vereadora para ter, a gente não vai chegar a nada. Educação é algo muito sério, existe uma realidade da sociedade dura, muito dura, né? Nós temos que respeitar isso, e dentro da escola você tem que ter uma habilidade, um respeito para entender que um é afro, é da religião afrodescendente, que da outra denominação evangélica acha que de repente ele pode fazer parte de alguma coisa que não seja do bem, porque também tem o pastor bom, gente, como tem o padre bom, como tem o pai de santo bom, tem aquele eu que tenho induz maioria. Mas eu tenho aquele que induz o ódio perante aquele que não faz parte. O Deus é o mesmo, gente. Essa história de meu Deus, eu falo, comprou por quanto? O meu tá no coração, veio de graça. Vereadora Yara, pra gente encerrar. Só poderia falar uma questão da Câmara? Câmara Municipal, terceira vez a Câmara Municipal está fechada no funcionamento. Para alguns ela nem sempre funciona muito, é até melhor que fique fechada do que aberta. Olha. Há quem diga que é. O Poder Legislativo é importantíssimo. Há quem diga que é. Não, mas precisa funcionar, né? Sabe por que se tivesse um monte de ar, imaginou como funcionava? Você se lembra quando eu vim aqui falar da minha proposta como presidenta da Câmara? Tinha que ter um funcionário específico, um técnico acompanhando o orçamento. Isso aqui poderia ter sido visto em setembro. Fez uma encomenda de 29 milhões, o Crespo botou 20 milhões na comunicação. Acendeu a luz vermelha. Mas eu falei aqui da comunicação, levei pancada. A Câmara não faz o que ela tem que fazer, que é fiscal. Muitos me cobraram. Por que os vereadores não estavam fiscalizando o orçamento? Como é que eu vou fazer isso? Não tenho gente especializada para isso na Câmara, que é a função principal. Uma outra questão.
Fechou a Câmara novamente. Fechou, Covid. eu estou dificultando, as pessoas querem falar comigo, querem ser atendidas e não dá. Terceira vez em surto, o que quer dizer? Tem uma disciplina muito grande dentro da Câmara. Tem vereadores que não usam máscara. Dentro dos gabinetes não usa máscara. O próprio vereador que veio aqui, Vinícius, aí, anda pelos corredores com a máscara pendurada no pescoço. Tem gente lá, é uma indisciplina tão grande que eu pedi ao vereador Cláudio, presidente da Câmara, tem que ter sanção para funcionário que não usa máscara dentro dos gabinetes. Pelo corredor põe a máscara, entra no gabinete, tira. Atende pessoas sem máscaras. Então está tendo uma indisciplina muito grande. Terceira vez em surto. Adianta ficar fazendo exame? Para depois se contaminar de novo? Pessoas que vão trabalhar doente, a rádio peão, o rádio corredor fala. Gente que veio trabalhar doente. Como assim? Tem 3 gabinetes com pessoas contaminadas, vereador e funcionários. Complicado. Adianta fazer exame para depois eu não me sinto mais segura na Câmara. A prática ser novamente reiterada, né? Reiterada de novo, sem máscara, sem esses cuidados. Eu só acho a chatona. Eu fico. A senhora vai tomar vacina hoje com o governador? Não estou nessa faixa ainda. Fala pro vereador. Porque a Dilma está preocupada, né? Com a Oxford. Porque a Ford fechou. Ai, sacanagem. Coitada. Só para terminar essa história. Ai, coitada da Dilma, né? É só pancada. Voltou. Voltei. Vambora, vai, gente. Não, só para colocar a questão. Os vereadores têm que dar exemplo. Para sair na televisão e sair na tribuna, bota a máscara, depois tira. E eu sou aquela chata, põe essa máscara na cara, eu fico cobrando de cada um. Agora, coincidentemente, esse surto apareceu 15 dias após a posse no dia 1º de janeiro. E tinha pouca gente ainda, né? Que é o curso natural da doença. Nos gabinetes, nos cerimoniais, nas pessoas. É complicado. Isso aí. Tá? Eu acredito que essas mortes, esse sofrimento, todos nós temos tido notícia dessas pessoas, né? Muitos conhecidos, alguns entes queridos, né? Não está servindo de exemplo para muita gente aí, não. Eu pedi ao vereador Cláudio estudar sanções para quem não usar máscara lá dentro. Pelo amor de Deus. Atender pessoas sem máscara. Que pelo jeito vai demorar um pouco mais. E o vereador Dini até hoje não comprou as máscaras que são os EPIs necessários para todos os funcionários como empregador. E Cláudio, você põe aqui também a máscara adequada para cada função. Mas enquanto não compra, vamos comprar, usar a nossa, que nem você tá usando essa daí, né? Claro, já tá errando por aí. Não é por causa disso. Vambora então, Yara, valeu a sua participação. Querida, aqui. Muito obrigado. Nós vamos tomar um café às margens do Rio Sorocaba. Você poderá comer gabiroba. O João Abreu preparou uma cesta de gabirobas para que você. Eu catava gabiroba no Jardim Simes quando era pequeno. O que é gabiroba? Ai, não conhece gabiroba, meu Deus do céu? Ai, não tem Porto Feliz. Não foi mesmo. Criança? Eu não sei, pô. Nós já iniciamos, cada criança tinha um pé de gabiroba que ninguém mexia lá. Esse é meu, esse é dela, esse é dele. Eu vi que o final de semana você estava tratando as suculentas. O José André Campos está falando aqui, não é a primeira vez que aparece esse termo aqui, que você é a loira má da Câmara. Você se loira má. É nada, é a boa drasta. A loira má, vambora, loira má. Era o Marinho e Legal, show de bola. Yara. Quem? O Marinho também. O Diabo Loiro. O Diabo Loiro e a Diaba Loira. A loira má. Quando eu fui secretário da Câmara, eu só chamava ele de Diabo Loiro. Yara, você tem as suculentas, estão na sua casa ou estão no seu gabinete? Não. Explique que são suculentas para o. Eu vi no seu post. As plantinhas que são assim, tão bonitinha, são né? folhinhas gordinhas que acumulam líquido, eu tenho lá uns 30 vasos sobre isso. Que É você que cuida das suculentas, mas o Ismael, por erro, não come as Não, o suculentas. Ismael só admira. Ah, então tá bom. Tá certo. Não come, não. Muito obrigado, Yara, pela sua presença aqui conosco. 9h20. E tem a minha horta também e tudo mais. É orgânica a sua horta? Sim, claro. E você só come produtos da sua horta? A maioria que eu como é da minha Tem horta. cenoura? Tem cenoura, tem beterraba plantada, Abobrinha. tem rúcula, tem alface, tem pepino, tem. Aquele saquinho que era distribuído na merenda, é parecido com aquele? Parecido. É? Você já mandou para Belo Horizonte, para a presidenta? Ela está preocupada porque a Ford fechou, não tem vacina agora. Você modere-se com relação ao presidente. Cada vez que eu venho aqui, você fala. Beijo, Yara. Obrigado pela sua participação. Obrigada, sempre eu que agradeço muito importante, sempre Loira muito. Má.
Loirama. Ó, a Ana Paula tá falando que você é uma musa. Eu também considero a musa da Câmara dos Vereadores. Melhor ser má do que passar em branco, fala a verdade. Eu não sou conservadora. Em algumas coisas eu sou conservadora. Yara, muito obrigado. Kiko Palhato, telefone pra você lá na recepção. Nós vamos ficando por aqui com essa edição do Jornal da Manhã.